Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos falar hoje sobre a tortura que ocorreu durante a ditadura militar e que muita gente ainda não acredita ou foi convencida de que não houve tortura, não houve ditadura. Eu conheço pessoas que acreditam que não houve ditadura no Brasil. Então eu trouxe aqui o relato do deputado Ivan Valente, que ele deu ao UOL, em entrevista ao UOL, e vou trazer aqui para vocês. É algo que eu acredito que deveria ser passado nas escolas, deveria ser passado nos lugares de cultura do Brasil, para que a gente trouxesse o país de volta à realidade, porque a partir de determinado momento, com esse bolsonarismo, com o presidente Bolsonaro trazendo esse bolsonarismo, trazendo essa idolatria à ditadura e à tortura, naquele voto do impeachment da presidente Dilma, a partir daquele voto que ele idolatrou Brilhante Ustra, e nada ocorreu com ele, dali ele só acendeu esse bolsonarismo no país, esse ódio, esse clima de ódio que não existia no Brasil. E essa idolatria à ditadura, ao militarismo, que vocês vão ver o relato de Ivan Valente, o que realmente aconteceu durante a ditadura militar. E acompanhe aqui, assista o vídeo até o final, se inscreva no canal, compartilhe para que outras pessoas vejam e se conscientizem a respeito do que foi a tortura durante a ditadura militar. Então, que você começasse contando como é que foi essa tortura que você sofreu como ditadura, na ditadura. Então, Zé Cavalcante, foi um dia muito importante, né, porque foi o reconhecimento pelo Estado brasileiro e o pedido de perdão do Estado brasileiro, agora no governo Lula, aqueles que foram perseguidos, presos, torturados e condenados pela ditadura militar. Nós fomos anistiados depois do que Bolsonaro pensou o nosso nome da ex-presidente Dilma para indeferir o nosso pedido de anistia. Então, foi um dia grandioso, um dia importante, inclusive para a recuperação da democracia. Mas a tua pergunta remete a essa questão, naturalizar a tortura no Brasil. Ou seja, o Bolsonaro, no dia do impeachment, idolatrou Brilhante Ustra, o maior torturador de todos os tempos, aqui, chefe do DOI-CODE. Interessante que eu sempre tenho falado aqui em casa, no alcance que eu tenho aqui, né, familiar, eu tenho falado sobre isso. Eu achei interessante trazer aqui o deputado falando que ele sofreu na pele, né? Então, uma coisa é eu falar aqui para minha família, para o meu círculo de amizades, e que eu não tenho convencido muita gente que é da minha parte aqui, que é bolsonarista, eu não tenho convencido, pelo contrário, até por ter relações com algumas pessoas, alguns familiares. Então, eu trouxe aqui esse vídeo para ver que o que eu estou falando tem base na realidade, em fatos, né? Então, nada melhor do que o próprio deputado que sofreu a tortura trazer aqui o relato dele. Vamos em frente. Código de São Paulo, né? E o próprio a comissão de anistia tinha um general Rocha Paiva que fez um livro, um prefácio sobre o livro do Ustra. Né? Então, é essa gente que estava governando. No meu caso, eu vivi 6 anos na clandestinidade, perseguido, e fui preso em julho de 1977. Né? Nós passamos 10 dias, Sakamoto, no DOI-CODE do Rio de Janeiro. Só via saber que era o DOI-CODE do Rio de Janeiro depois, na rua Barão de Mesquita, no quartel general do Exército, né? Onde eles montaram uma máquina de tortura mais sofisticada. Se tortura na ditadura desde 64. Eles torturavam, matavam. Né? Na Operação Bandeirantes, em São Paulo. Quer dizer, ou seja, muita pancadaria, muito choque elétrico, muita afogamento simulado, etc. No nosso caso, nós vamos parar no DOI-CODE, né? Onde no Rio de Janeiro, se montou uma máquina científica de tortura. Então, a primeira coisa que eu quero te falar é que o regime militar brasileiro, a ditadura,
ela usou a tortura como política de Estado. Então, ela fazia parte de todo o processo investigatório. Então, todo... Só acrescentando aqui, ela usou a tortura como política de Estado e usou a censura também, porque se você denunciasse, se você tivesse a coragem de denunciar, você também seria preso. Então, é uma coisa muito séria o que aconteceu no Brasil, para que uma coisa muito séria que aconteceu no nosso Brasil, para que hoje tenha pessoas pedindo a volta da ditadura. Ou essas pessoas não conhecem o que aconteceu, ou elas foram enganadas, uma manipulação aí de narrativa. Eu conheço uma pessoa que fala, sinceramente, que a ditadura não existiu. E, pelo ponto de vista dos militares, de quem defendeu a ditadura, realmente ela não existiu. Mas, do ponto de vista civil, de quem sofreu na pele, a ditadura existiu, não só existiu, como tem documentos, como tem fatos, tem o AI-5, você pode pesquisar aí, o AI-5, você vai ver lá que é um documento oficial da censura, suspender o habeas corpus. Então, é uma coisa muito grave para que a gente não discuta, pelo menos a população brasileira não discuta, traga essa discussão e explique o que realmente aconteceu, e a partir de então, muita gente poderá se fundamentado em fatos e não em narrativas, do ponto de vista ponto de vista de quem concorda, mas fatos da época, fatos que estão documentados da época. O preso político era torturado. Então, para arrancar informações rapidamente, etc. E nós passamos por várias torturas, né? Então, você tem que considerar também que a clandestinidade, o isolamento, né, a solidão também é tortura, certo? Foram 6 anos de clandestinidade, mas a prisão e a tortura física, propriamente, que nós sofremos foi a cadeira do dragão, que era uma cadeira, espécie de uma cadeira de barbeiro, a qual eles amarravam os presos e colocavam encapuçados e nus, fios elétricos com a maquininha de girar, que era a chamada maricota, né? E davam choques elétricos em todos os órgãos sensíveis do corpo humano, ouvido, dente, órgãos genitais, nos dedos, nas pernas, nos pés, e etc. E isso tudo encapuçado, né? Quando não era acompanhado de tortura mesmo, pontapés do peito. Eu mesmo saí do ICOD com problemas gravíssimos do joelho, meu menisco até hoje não funciona, e eu saí precisando de um pneumologista urgente, né, naquela época, em 10 dias depois, em julho de 77. Depois você tinha a geladeira, isso sim era um aparelho, uma coisa científica. Sabe? Você tinha um cubo de 1,5 metro por 1,5 metro dentro de um cubo de 2 metros por 2 metros. E era a porta de geladeira, sabe os frigoríficos? Aquelas portas de frigorífico. E elas eram monitoradas por câmaras, por uma luz que ficava o dia todo, acusticamente isoladas dentro, então você não ouvia os gritos de tortura lá dentro, e você era monitorado 24 horas por câmeras. Então, se você fosse fazer um exercício, ele gritava lá de cima, não é para você fazer exercício e tal, quando você não estava sendo torturado. Ou então a cruz, que era você abrir as mãos e receber muitas pancadas, e também o pau de arara. Eles penduravam os presos naquelas posições. E isso durou 10 dias ininterruptamente. Eu vou lhe dizer que eu fui torturado de uma terça-feira, entende? E 5 dias depois, eu estava na antessala da geladeira, e aí, só tendo torturado o tempo todo, eu desmaiei. E quando eu fui acordar, eu estava numa cela bem forte, de aço, e olha que eu me recordo até hoje, Sakamoto. Estava passando um jogo de futebol de domingo. Eu fui preso numa terça-feira, à tarde, final da tarde.
E eu conheci a voz que o sujeito estava transmitindo uma locução de futebol à tarde. Essa que você acostuma, como se fosse o Galvão Bueno da época. E chamava Oldemário Toguinhó. Então, quando eu estava clandestino, às vezes eu ouvia o futebol. Então, eu fiquei 5 dias seguidos, sem dormir, sem comer, sem nada, sendo torturado no DOI-CODE. Os 10 dias foram isso, interrogatório. Desculpe até pedir para você relembrar tudo isso, né? Não tem. Mas eu acho que a única forma também da gente explicar para a nossa audiência, para que a nossa audiência entenda o que significa a tortura, o que significam os métodos da ditadura militar, métodos esses que muitas vezes são reproduzidos hoje em dia nas periferias, em delegacias, em carros de polícia, né, ou na milícia, que é o tumor, né, que brota a partir da polícia, né, exatamente com relatos como o seu. Que é isso que acontece, toda essa cientificidade, toda essa tecnologia da dor, né, da dor infligida pelo Estado, que foi desenvolvida na época da ditadura, hoje é aplicada à torta e direito nas periferias das grandes cidades. Né? Então, exatamente pelo fato da gente não ter resolvido aquela coisa lá atrás, hoje em dia, né, ela continua se repetindo, mas só para pedir desculpa pelo... O que Sakamoto está dizendo é que a ditadura militar houve uma anistia, então os responsáveis por essas torturas não foram punidos, foram anistiados. E tem exemplos que na Argentina os torturadores lá, os ditadores que foram julgados, pegaram até prisão perpétua. Aqui no Brasil foram premiados com anistia e com essa coisa de tutela do Estado, né? Fica sempre a sombra de serem os tutores do Estado, o quarto poder, o poder moderador. E agora Bolsonaro quis insuflar isso neles, mas eles não são o poder moderador, eles são as Forças Armadas, né? que utilizadas conforme a Constituição são necessárias e são para a defesa do Brasil, para a defesa da população. Vai lá que um país resolve invadir o Brasil. Temos que ter Forças Armadas. Eu não acho que deve acabar com as Forças Armadas. Eu acho que deve julgar quem cometeu crime. E agradecer o seu relato forte, mas é que acho que foi importante. Viu, Sakamoto? Mas o importante também é que nós lá da prisão, no caso dos presos do Movimento pela Emancipação do Proletariado, na qual eu era dirigente, nós conseguimos na época, nossa prisão, na época teve um impacto grande, porque naquele momento teve 2 fatores que contribuíram para o relaxamento da nossa preventiva. Que foi o seguinte: primeiro, houve a tentativa de golpe do general Silvio Frota, entende? Da qual o Heleno era ajudante de ordens. E eles tentaram, depois de matar Manuel Fel Filho e Herzog, eles tentaram endurecer mais o regime. E é um golpe dentro do golpe, porque a tortura já estava vendo no governo Vargas, o que aconteceu com a gente. Né? E, em segundo lugar, a partir daí, nós conseguimos escrever da prisão, eu fui um dos redatores, inclusive, uma carta dos presos do MEP detalhando em detalhes como é que era a prisão. Desde o primeiro momento, o sequestro na rua, à base de metralhadoras, encapuçamento, você no chão dos carros, chegava já, botava nu, já ia direto para ou uma cela da geladeira ou para a cadeira do dragão. E nós pegamos o depoimento de todo mundo, de ponta a ponta, de todos os instrumentos de tortura. Esta carta saiu da prisão, escrita inclusive por mim, porque eu mudei a minha letra para escrever em folha de cigarro e capa de cigarro por dentro, em letra de forma, e depois foi redigida por uma amiga jornalista fora que colocou no Jornal do Brasil integral e depois foi para a Folha de São Paulo, para o Estadão e para o Le Monde, né, e para o mundo todo. Daí essa carta que o Armando Falcão falou que não tinha nada a declarar. Isso também contribuiu para mostrar o sistema como ele funcionava. E isso foi, logo que a gente foi prestar a contas da auditoria, no dia 10 de novembro, nós fomos libertados debaixo de uma greve de fome de
9 dias. Nós fizemos 2 greves de fome na prisão, no DPPS, que era o DOPS do Rio, para não voltar ao DOI-CODE. Tivemos 6 dias de greve de fome. E depois 10 dias para solidariedade a uma companheira que está saindo agora, um documentário chamado Jesse Colombo. Era Jesse Jambi, que tinha participado do sequestro de um avião, está na Globo. E nós fomos solidários a eles. Então, você veja, a máquina ela funcionava em todos os presos. O único momento é que nós conseguimos esse momento. Você começou a falar em abertura lenta, gradual e segura naquele momento. Né? E, mesmo assim, eles demoraram 1 ano para julgar a gente, e o movimento de anistia na rua, e começando os movimentos operários, estudantis e tal, de reação. Assim mesmo, nós fomos condenados a 3 anos de prisão. Entende? Ou seja, em dezembro de 1978. Então, a ditadura foi muito resiliente, ela foi até 85. É sobre isso, né? Eu ia te perguntar. Diante de tudo isso que o senhor nos relata, não é? Por que hoje a gente ainda vê pessoas que viveram nessa época ou não, que defendem o retorno desse regime aqui ao país? Eu acho que isso brotou. A importância dessa discussão está em que nós tivemos um retrocesso civilizatório nesse último período. Então, coisas que não eram ditas, mas estavam na sociedade, que era o que nós vemos aí, o preconceito, o ódio, o machismo, a homofobia, tudo isso brotou como se fosse uma naturalidade, né? Essa brutalidade. E eu quero até dizer para vocês o seguinte: os presos políticos, eles foram torturados, como nós, entende? Todos, e tinham uma certa consciência disso. Agora, eu posso contar uma história para vocês de um preso comum, ficou preso comigo lado a lado na Frei Caneca, depois da segunda prisão, e que ele pedia jornais para a gente. Né? Eu não entendi, porque não é que ele queria ler os jornais, ele queria ter um jornal para ele enrolar, fazer uma dobrada, fazer uma estrela e cozinhar o arroz dele, entendeu? Segundo, ele era ameaçado de morte, então ele pedia tijolos, que tinha uma obra sendo feita no pátio da Frei Caneca. E a obra era o seguinte: ele tirava a cama de ferro e toda noite ele levantava uma barreira de cada lado como se fosse um túmulo para poder dormir. Ele dormia num túmulo. E choque elétrico para eles não era maricota, não. Era 110 volts direto na tomada, na algema. Ou seja, os presos comuns brasileiros, o povão de periferia, as delegacias até hoje, a cultura é da pancadaria, é do choque, é da tortura. Né? Isso é uma cultura que está estabelecida, inclusive. Essa cultura que veio da ditadura militar, dessa época de tortura dos presos, essa cultura ainda continua. E os presídios, nós temos a terceira população carcerária do mundo, em condições degradantes, né? Temos pessoas ali que não têm ainda a sentença definitiva, são os presos provisórios, ou seja, o Estado ainda não definiu se são realmente culpados ou inocentes, e a presunção de inocência vai para o esgoto, e muitos são no meio ali misturado, e pagam por um crime que não cometeram, pagam antecipadamente por um crime que não cometeram, antecipadamente eu digo antes da sentença, jogando fora a presunção de inocência, o devido processo legal, o trânsito em julgado, tudo isso. Né? E o Brasil, não à toa, está entre o quarto colocado entre os países que mais matam defensores de direitos humanos. Então, há um conjunto aí de coisas para a gente refletir, né? Sobre que país nós queremos fazer cumprir a lei, queremos que as pessoas
sejam processadas, sejam presas, mas que sejam respeitadas nos seus direitos, não sejam torturadas, e que o devido processo legal faça cumprir a Constituição. Nos meios policiais, na maioria da formação. Faça cumprir a Constituição e, principalmente, sem torturar, né? As pessoas não sejam torturadas para que a Constituição seja cumprida, senão não está cumprindo a Constituição, está violando a Constituição. O que existe. É muito grave isso tudo. E a naturalidade com que se vê essa violência, né? Essa violência. É por isso que o combate ao bolsonarismo ele é muito profundo, porque eu entendo que essa formação miliciana, né? Essa formação com a violência, com esse ódio, com essa intolerância, ela precisa ser combatida com muito vigor, e por isso eu acho que o Bolsonaro e todos os seus seguidores não podem sair impunes dessa experiência, assim como os militares que torturaram, e eu dei esse exemplo para o Sakamoto agora há pouco, da Argentina, onde todos os generais que comandaram a tortura, o Galtieri, o Maceira, o Videla, acabaram em prisão perpétua. Aqui o Bolsonaro continua sendo recebido aí no aeroporto, mesmo ele roubando joias.